Hoje vamos falar a respeito dos 7 selos. E depois vamos abordar um outro tema sobre as trombetas. Estes são assuntos importantes e pouco a pouco vamos avançar até chegar a um assunto ainda mais importante. Vamos então falar sobre alguns assuntos que têm que ver com o nosso tempo e de modo especial, só posso dizer as coisas assim como são. E eu oro enquanto eu explico essas coisas porque há coisas estranhas, difíceis de compreender, e quem sabe que as pessoas não queiram compreender. Eu oro para que as pessoas não usem isso como desculpa para não assistir mais, que continuem a assistir até que todo o quadro fique claro. É como um grande mosaico. E tudo o que podemos fazer em uma conferência é colocar um pequeno bloco de informação na tela. Parece um trabalho de retalhos. Primeiramente, não entendemos todos os assuntos. Mas se conseguirmos ordenar as informações até que o quadro fique mais claro, então a importância do livro de Apocalipse será perceptível, apreciada. Por isso, tenham paciência com vocês e comigo. Se há assuntos que pareçam estranhos ou, quem sabe, fora do equilíbrio ou do alcance, é porque não tem toda a informação disponível. Agora, os 7 selos são tratados momentaneamente no capítulo 6, mas para preparar o terreno e o cenário para os 7 selos, há outros 2 capítulos, o capítulo 4 e o 5, e é importante recordar que os capítulos eles mesmos não dizem nada, porque os números da Bíblia foram acrescentados depois. A Bíblia não foi escrita com capítulos, ela foi escrita com blocos, assim que ela não pode ser dividida em capítulos. Os números de capítulos são apenas uma forma conveniente para nós nos situarmos, quando precisamos encontrar um texto. Havendo o cordeiro aberto um dos selos, agora, antes que ele abra um dos selos, para nos dizer o que vai se passar na terra, primeiramente ele nos dá uma visão da grande sala do trono do céu. Uma das visões mais ilustrativas da sala do trono do universo. Agora imaginem, estamos olhando para a sede do poder universal. Apocalipse 4:1 diz: Depois dessas coisas olhei, e eis que havia uma porta aberta no céu, e a primeira voz, como de trombeta, que ouvira falar comigo, disse: Sobe para aqui e te mostrarei as coisas que depois destas devem acontecer. Assim que temos aqui uma visão profética. E logo fui arrebatado no espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e havia alguém assentado sobre o trono. Mas segundo a dureza do teu coração impenitente, entesouras para ti mesmo ira, e na manifestação do juízo de Deus, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, Romanos 2, 5 e 16. E o que esse texto tem que ver com o grande trono? Bem, a sala do grande trono é a sede do rei do universo. E esse rei do universo é também o juiz do universo. Então, antes que Deus nos permita olhar para o que vai acontecer nesta terra, e olhar para as apostasias que virão, e para as coisas terríveis que os homens vão fazer, Ele nos dá uma visão da sua majestade e do seu poder. E nos dá a visão de que, apesar de que pareça que o outro lado vai ganhar, é Deus quem está no controle. E, finalmente, Ele será o juiz. E chegará o tempo do juízo. Então haverá um juízo, uma investigação e um pronunciamento da sentença. E então haverá um juízo executivo. E quando vier esse juízo executivo, será melhor que estejamos do lado certo. Porque todos devemos comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, por meio do corpo. 2 Coríntios 5:10. Não se enganem, Jesus está no comando. Está tudo sob o controle de Deus. Atos 17:31. Portanto, tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Não se engane,
Não tenha dúvidas. Jesus um dia vai pôr fim ao pecado. Apocalipse 4:3. E o que estava sentado era, na aparência, semelhante à pedra de jaspe sardônio, e o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante à esmeralda. É inexplicável a glória que João viu, ali, na sala do trono de Deus. E ao redor do trono havia 24 tronos. 24 tronos ao redor do trono. E via assentados sobre os tronos 24 anciãos, com vestes brancas, e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. Então aqui há 24 indivíduos assentados ao redor do trono de Deus. E do trono saíam relâmpagos, trovões e vozes. Ele nem sequer consegue explicar a glória que vê. Ele só vê luz e relâmpagos e a voz de Deus como um trovão. E diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Agora, já explicamos isso antes. Deus é um, há apenas um Espírito, mas o número 7 representa os períodos de tempo, como já explicamos. Deus está no controle em todas as eras, inclusive a era que vivemos agora. Mas quem são esses 24 anciãos? No santuário terrestre também havia 24 anciãos. Nós lemos isso no livro de 1 Crônicas, 24:7, que nos diz que lançaram sortes, e caiu a primeira sorte sobre Jeoaribe, e a segunda a Jedaias, e depois são mencionados os nomes dos demais, o terceiro, o quarto, quinto, sexto, sétimo. E nos é dito quem eram esses anciãos. E a lista dos anciãos escolhidos segue até o versículo 19. 24 anciãos. O ofício desses em seu ministério era entrar na casa do Senhor, segundo lhes fora ordenado por Arão, seu pai, como o Senhor Deus de Israel lhe tinha mandado. Porque no santuário terrestre havia 24 anciãos que oficiavam com o sumo sacerdote, que era Arão. Agora, se o terrestre era um tipo do celestial, então também no celestial há 24 anciãos oficiando com o sumo sacerdote, que é Jesus. Sim, no santuário celestial. Seria interessante saber quem são, mas não nos é dito quem são. Então só podemos especular algo. Apocalipse 4:6. Havia diante do trono como que um mar de vidro, e sob essa luz magnificente em que se pode caminhar, semelhante a cristal, e no meio do trono e ao redor do trono havia 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. Agora, quem são eles? O primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro. E tinha o terceiro animal o rosto como que de homem. E o quarto animal era semelhante a uma águia que voava. E cada animal tinha para si 6 asas ao redor. E por dentro estavam cheios de olhos. E não descansavam nem de noite nem de dia, dizendo: Santo, 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 Santo é o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Uma afirmação muito interessante. Quem são? Bem, em Isaías capítulo 6, versículo 2, temos uma outra afirmação que nos pode ajudar. Serafins estavam por cima dele, de Deus. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam os pés, e com as outras 2 voavam. Então estamos falando de querubins. Esta é uma ordem de seres angélicos. São seres magnificentes, tão imponentes, e pareciam tão poderosos que João os descreve como bestas. E ele lhes dá os atributos de um leão, de um bezerro, de um homem e de uma águia que voa. Você percebe a reverência com que estão diante de Deus? Isso nos dá uma ideia da santidade de Deus. Agora, o que eles representam? Bem, a interpretação tradicional é que o leão representa a força, o bezerro representa a resistência, o homem a inteligência e a águia que voa a rapidez. Assim que eles podem ver todas as coisas à sua volta. Estão a par de todas as coisas e são os mais próximos de Deus. Querubins cobridores, por assim dizer. Outra interpretação é que eles refletem os atributos de Cristo. Esses atributos, como por exemplo, o leão é o símbolo da realeza.
Jesus é o rei. E o bezerro representa o que serve. A vaca puxa o arado. Por assim dizer, é um símbolo do Cristo como servo. Homem, porque Jesus também tem a aparência de um homem. Porque Cristo se tornou homem por nós. Portanto, representa a humanidade de Cristo. E a águia que voa é usada nas Escrituras como um símbolo da divindade. Jesus diz: levou-o sob as suas plumas, sob as suas penas, debaixo das suas asas estará seguro. Então é um símbolo de divindade. É interessante que o ocultismo também usa esses 4 símbolos para a sua divindade. Portanto, se Satanás era um querubim protetor e agora se tornou um anjo caído, então ele quis ser como o Altíssimo, não é mesmo? E é interessante que são justamente esses os atributos que ele reclama para si mesmo. Conseguem ver? Se os símbolos de vez em quando nos assustam, se ficamos assustados com esses símbolos, lembremos que eles são tirados das Escrituras. E Satanás os falsifica para seus propósitos. Mas na sala do trono de Deus vemos o Cordeiro de Deus. Ele é o rei, ele é o servo, ele é humano, ele se tornou um homem por nós. Mas ele é divino. Esse seria o simbolismo. E quando os animais davam glória e ação de graças àquele que estava sentado sobre o trono, para todo sempre, os 24 anciãos se prostravam diante daquele que estava sentado no trono e o adoravam. Muito interessante. E ao que vive para todo sempre, lançavam as suas coroas diante dele, dizendo: digno é, Senhor, de receber glória, honra e poder, porque tu criaste todas as coisas. E por tua vontade foram criadas. Agora, a Bíblia é muito clara ao nos dizer quem é o Criador. Todas as coisas foram criadas pela palavra de Jesus Cristo. É isso que a Bíblia diz. Mas vamos falar sobre isso em outra conferência. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Apocalipse 5:1. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém no céu, porque há algumas pessoas no céu, seres humanos, nem na terra, nem debaixo da terra, assim que nenhuma pessoa morta pode abrir, mesmo que tenham sido pessoas boas, como Abraão, o rei Davi ou Adão. Ninguém está à altura de abrir o livro, nem sequer de olhar para dentro dele. Então, quem eram essas pessoas que ele viu no céu? Sim, os querubins podemos entender, eram anjos. Quanto aos 24 anciãos, a Bíblia diz que quando Jesus ressuscitou dos mortos, as tumbas foram abertas, não é certo? E as primícias se levantaram dos mortos. E a Bíblia diz que quando ele entrou no céu, quando ele ascendeu aos céus, ele levou cativo o cativeiro. Não é certo? Portanto, as pessoas que foram redimidas ao longo dos séculos ressurgiram dos mortos naquele momento e foram com Jesus para o céu. A Bíblia nos diz que há alguns indivíduos no céu. O Enoque, por exemplo, ele foi trasladado sem ver a morte. Foi levado para o céu. Não é assim? Elias, como representante daqueles que seriam trasladados depois do dilúvio, também foi levado em um redemoinho, com uma carruagem até o céu. Não é verdade? Então Elias também está lá. E a seguir há um verso muito interessante no livro de Judas, no qual o arcanjo Miguel discute com Satanás acerca do corpo de Moisés. Assim que Moisés também teve uma ressurreição especial e foi levado ao céu. E é por isso que Elias e Moisés puderam aparecer no Monte da Transfiguração e apoiar a Cristo no momento da sua agonia, antes que passasse pelos momentos finais da sua vida. Então há várias pessoas no céu.
E entre eles, obviamente, há 24 que servem no santuário celestial como os 24 anciãos. Quem exatamente são? Não sabemos. Podemos especular se Moisés vai ser um deles, ou Elias, ou Enoque, mas não temos outros nomes. Vamos vê-los um dia e então vamos saber quem eram. Mas é uma história interessante. Assim que o terrestre é uma cópia do celestial. Mas nenhum homem era digno de abrir os selos. Se um homem era suficientemente digno aos olhos de Deus para ter sido levado ao céu, isso não faria diferença, porque nenhum homem no céu, ou na terra, ou debaixo da terra, nenhum homem que já tenha vivido era digno de abrir os selos. Mas felizmente há uma solução. Apocalipse 5:4. E eu chorava muito porque ninguém havia sido achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Agora, este documento encontrava-se selado com 7 selos. Nos tempos antigos, eles costumavam selar documentos. No tempo romano, os testamentos. E é claro que se ele não fosse aberto, então não haveria herança. Então, se nenhum desses selos for aberto, não vai haver herança. E nós estaremos perdidos para sempre. E é por isso que João chora. Mas se eles pudessem ser abertos, se o testamento pudesse ser lido e se houvesse uma execução do testamento, então poderíamos ser redimidos. E há somente um que deixou um testamento e vive para poder recebê-lo. Porque, geralmente, quando uma pessoa morre e deixa um testamento, ele passa a depender de outra pessoa para que o abra, não é verdade? Para executá-lo. E se o único que pode herdá-lo está morto, bem, então temos um problema, porque quem vai recebê-lo está morto, não pode recebê-lo mais, a não ser que ele seja Deus e com certeza tenha sido ressuscitado pelo próprio poder. Uau! Então encontraremos isso. E me disse um dos anciãos, não chore, aqui está o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Assim que nem tudo está perdido. O Deus homem está ali. E olhei e eis que estava no meio do trono. Então, o que se supõe que seja? Se ele está no meio do trono, bem, então ele está assentado no assento da divindade. E dos 4 animais viventes e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto. E tinha 7 chifres. Um chifre representa poder, a sede do poder, o reinado por todas as eras. Ele é um rei. Se você olhar o livro de Daniel, vai descobrir que um chifre representa um rei, um reinado. E 7 olhos, ele vê através dos séculos, os quais são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E não só a uma parte dela. Verso 7. E veio e tomou o livro da destra do que está assentado sobre o trono. E havendo tomado o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Então, as orações dos santos são representadas com incenso, e os méritos de Cristo fazem com que as orações dos santos sejam aceitáveis a Deus. Uma imagem maravilhosa que temos aqui. E música celestial enche o lugar do trono enquanto adoram o Cordeiro. E cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de tomar o livro e lhe abrir os selos, porque foste, aqui está a resposta, morto, e com o teu sangue os compraste para Deus. Assim que os 24 anciãos que estão dizendo isso, eram humanos ou eram anjos? Devem ser humanos. Por quê? Porque foram redimidos, não está certo? Assim que sabemos que há seres humanos nos céus, neste momento, que foram redimidos, eles estão no céu porque para lá subiram no traslado das primícias, como dissemos antes. E há 3 pessoas que a Bíblia menciona por nome que foram trasladados, ou que tiveram uma ressurreição especial.
Por isso nos redimiste, porque foste morto e com o teu sangue nos compraste para Deus, homens de toda tribo, língua, nação e povo. Isso desfaz todo tipo de exclusividade. Há alguns que creem que a salvação hoje é por nascimento. Já encontraram alguma pessoa que pensa assim? Pessoas que acreditam na salvação por nascimento dizem: eu pertenço à raça certa, ou eu pertenço ao grupo étnico correto, por isso vou ser salvo. Os judeus tinham essa teologia. E há muitos grupos hoje em dia que creem que serão salvos como consequência do seu estado especial. Há muitas crenças esquisitas, salvação por nome, salvação por chapéus, mas eu não vou falar sobre esses detalhes agora. Há gente que acredita que se tiver a roupa certa, então você será redimido. E se representam a si mesmos assim diante do mundo. Você não é salvo nem pelo seu nascimento, nem pelas suas roupas, nem pela forma com que você se adapta a esta ou aquela posição. Você é salvo por meio da sua relação com Jesus Cristo. É assim que você é salvo. Portanto, Ele é o que nos redime pelo seu sangue, de toda língua, tribo, povo e nação, a menos que nos gloriemos que o nosso grupo é melhor do que outro. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Que texto fascinante! Nós reinaremos sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e o seu número eram milhões de milhões. Então estamos falando de milhões, de milhares, que olhavam para o Cordeiro e diziam: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber riquezas e sabedoria, força, honra, glória e ação de graças. Então temos essa visão inacreditável da cena do céu, que nos mostra que vai haver uma vitória final. E será de quem? De Jesus Cristo. Assim que não temos nada a temer. É Deus quem nos dá essa visão. E depois Ele muda sua ênfase para nos dizer o que vai acontecer na terra. E os dois estão em contraste, num contraste tão grande um com o outro, que até faz medo. E alguém talvez possa crer que o cristianismo vai ser derrotado nessa batalha. Sabiam que, aparentemente, a maior vitória de Satanás foi a sua maior derrota? Quando viu que Jesus estava pregado na cruz, pensou que estava triunfando com seu poder. Satanás tocou o seu sino de morte. E isso vai acontecer com a igreja cristã. A maior derrota, aparentemente, será convertida, graças aos méritos de Jesus Cristo, na maior vitória que o universo já viu. Não há sequer uma sombra de dúvida. Jesus está no comando. E quando apresentarmos as próximas conferências, lembrem-se dessas palavras. Se houver alguma coisa que vai deixá-los assustados, podem assoviar e cantar hinos, porque nós já sabemos como vai ser o final de tudo. E ouvi toda criatura que está no céu e na terra, debaixo da terra e no mar, o símbolo de todas as nações, e a todas as coisas que nele há, dizendo ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro, sejam-lhe dadas glória e ações de graça para todo sempre, pois será um reino universal e eterno. E os 4 animais, os querubins, diziam: Amém. E os 24 anciãos que foram redimidos, lembram-se? Prostraram-se e adoraram o que vive para todo sempre. Certo? Mudando da grande cena do trono, movemos-nos agora através da história para os cavalos do Apocalipse. Abrem-se então os selos. E havendo o Cordeiro aberto um dos selos, Apocalipse 6:1, ele viu alguém que cavalgava, um cavaleiro num cavalo branco, e saiu como vencedor. Agora, novamente, vamos passar pelos 7 períodos de tempo. E, obviamente, os períodos de tempo recapitulam o que vimos antes.
quando falamos acerca das 7 igrejas. Porque as 7 igrejas nos falam acerca da natureza da igreja de Deus. Todos os seus feitos, pois Deus não oculta nada. É o que vai acontecer com a igreja. Agora, os cavalos representam algo diferente. Vão recapitular os mesmos períodos, mas vão representar a mensagem e o anúncio do Evangelho. Portanto, não tanto a posição da igreja, que está anunciando a informação, mas a mensagem em concreto que vai sair pelo mundo. E Satanás se opõe a essa mensagem da mesma forma que se opôs ao Filho de Deus. Ele a odeia com todo o seu ser. Portanto, quando este cavalo sai de cor branca, o que significa a cor branca? Justiça. A Bíblia nos diz que a cor branca representa a justiça. E não há ninguém justo senão Cristo. E ele tem um arco na mão. Então há aqui uma série de símbolos que podemos observar. Então surge um outro cavaleiro, com um cavalo vermelho. Depois há um negro. E depois há um cavalo com um cavaleiro morto. Então, quem são estes cavaleiros? Apocalipse 6, 1 e 2. Havendo o cordeiro aberto um dos selos, e olhei, e eis um cavalo branco. E o que estava sentado sobre ele tinha um arco. Há uma pista. E foi-lhe dada uma coroa, outra pista. E saiu vitorioso para vencer. Então, há uma guerra aqui. Há uma guerra. Você sai para vencer numa situação de guerra. Salmo 64, 7 nos dará uma pista. Mas Deus atirará sobre eles uma seta. Quem ferirá com seta? Deus. De repente ficarão feridos. Portanto, quem é o que tem o arco? É Deus. Acaso é contra os rios que estás irado, Senhor? É contra os ribeiros a tua ira? Ou contra o mar o teu furor? Visto que andas montado sobre os teus cavalos, os teus carros são salvação. Descoberto se movimentou o teu arco. Os juramentos feitos às tribos foram uma palavra segura. Tu fendeste a terra com rios. Abacuque 3, 8 a 9. Aqui temos uma boa pista agora. Será que Deus está preocupado em conquistar o planeta em termos de pensamentos terrestres? Não. Esta é uma mensagem, é a palavra de Deus. E a seta é o que está sendo disparado com o Evangelho no coração. E a primeira mensagem que saiu quando Jesus começou a sua igreja era a mensagem da salvação por meio de Jesus Cristo. E saiu com poder e pureza, porque Deus tinha limpo por si mesmo um povo que estava disposto a representar a justiça e a verdade, a igreja primitiva. Então, o porta-voz do evangelho que saiu era inadulterado. Todos sabiam que Jesus Cristo era o Senhor. Só Ele podia salvar. Só por meio do seu sangue somos redimidos. Essa foi a mensagem levada ao mundo, anunciando o Evangelho. Por isso é uma fé que conquista. O branco representa uma fé pura. Uma mulher vestida de branco em Apocalipse representa a verdade em sua pureza. A noiva que foi redimida e lavada no sangue do Cordeiro. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho, que temos ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu. Colossenses 1, 23. É muito importante aceitar essa mensagem e estar ancorado na rocha, de maneira que não se possa ser movido. Então, se fizermos isso, estaremos estabelecidos na verdade. E para estar estabelecido na verdade e não ser movido, precisamos conhecer a palavra de Deus. É necessário comê-la. Isso significa incorporá-la, agir em conformidade com ela. Veremos que para sermos bem estabelecidos na verdade, para não sermos movidos, há algo importante sobre o que vamos falar em outro momento. Então, o segundo selo é aberto. E aqui vem um cavalo vermelho.
O vermelho é a cor do quê? Do sacrifício. É a cor do sangue. É a cor do sacrifício. Assim, quando vemos as 7 igrejas, a primeira que vimos era Éfeso. Lembram-se? Era uma igreja que tinha uma boa mensagem, uma doutrina pura, tinha discernimento, podiam ver quem é que se chamava a si mesmo de judeus ou cristãos e não o eram. Eles tentaram se infiltrar a princípio, mas o discernimento da igreja os manteve fora. Depois veio uma outra igreja chamada Esmirna, lembram-se? Mir. O que aconteceu ali? Houve um tempo de grande perseguição. Sangue foi derramado. Portanto, aqui o sangue está derramado. E a razão por que este sangue está sendo derramado é que Satanás está contra-atacando a mensagem do Evangelho. Ele está fazendo tudo o que está ao seu alcance para corrompê-la. Mas os que se mantêm fiéis aos princípios do Evangelho preferem morrer a dar-se por vencidos. E aqueles que não se mantêm fiéis aos princípios, o que farão? Começarão a fazer concessões. E o caminho das concessões vai se abrindo lentamente. E o evangelho do cavalo vermelho sai. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi-lhe dado retirar a paz da terra, para que matassem uns aos outros. E foi-lhe dada uma grande espada. Agora, o que é a espada? É a palavra de Deus. Então, este é o assunto, a palavra de Deus. Ela sai, diz uma coisa e isso causa guerra. E a guerra é dolorosa. A guerra leva à morte. Algumas pessoas se cansam desse processo. Então, a fé sangrenta é a que vemos a seguir. É o tempo de uma grande perseguição. A perseguição romana com Nero, da forma como já falamos antes quando tratamos da igreja. Então, cobre o mesmo período de tempo, até os tempos de Constantino, o imperador, quando a perseguição era o método para se livrar do porta-voz do Evangelho. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer ao terceiro animal, vem e vê. E olhei e eis um cavalo preto. E o que estava sentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia, uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, mas não danifiqueis o azeite e o vinho. Esses são símbolos muito interessantes. Portanto, aqui há uma balança, e a cor é negra. Agora, a cor preta é obviamente oposta à branca, certo? Assim que alguma coisa está acontecendo que está tingindo a brancura do porta-voz do Evangelho, tornando tudo negro. Há algo que se torna muito escasso. Trigo e cevada. E depois há outra coisa que está com problemas. O vinho e o azeite. Agora, esses símbolos representam, todos eles representam o porta-voz do Evangelho. O trigo é um símbolo de Jesus Cristo. Jesus Cristo nasceu em Belém, Bethlehem, a casa de pão. Jesus diz, eu sou o pão da vida. Jesus é o pão vivente que desce do céu. Então o pão está com problemas e a cevada, que era a primeira colheita que ocorria em Israel, a colheita da cevada. De fato, a oferta de sacrifício movido era um feixe de cevada, que representava a ressurreição de Jesus Cristo. E o corpo de Jesus Cristo, porta-voz do Evangelho. Então, o trigo e a cevada estão escassos. A mensagem evangélica da salvação em Cristo está sob opressão. Mas Deus continua trabalhando e Ele diz, não danifiqueis o azeite e o vinho. O que representa o azeite? É o símbolo do Espírito Santo. Era esvaziado do candelabro para que o mundo pudesse ter a luz da verdade. E o vinho é o símbolo da doutrina.
Jesus disse, não se deita vinho novo em odres velhos. Não se coloca a grande mensagem da salvação num molde que não vai poder contê-la. Então, o vinho é um símbolo do Evangelho. Jesus também diz, eu sou a videira e vocês são os meus ramos. Ele é o que nos dá a vida por meio da sua mensagem do Evangelho. Então, esses são os elementos que estão colocados sob opressão e que sofrem concessões, por assim dizer. Então, o cavalo negro, obviamente, representa um tempo em que a palavra de Deus se torna escassa. E isso é um problema por causa do comprometimento. É o tempo em que Constantino casou o paganismo com o cristianismo. Portanto, é uma fé negociada, se vamos continuar pelo mesmo período de tempo. Orai por vós e por todo o rebanho, para apacentardes a igreja de Deus. Porque eu sei isso, que depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos vorazes. E, a propósito, quão cedo na igreja entrou a corrupção? No princípio. Logo no princípio. Havia um homem chamado Simão Mago. Vocês se lembram dele na Bíblia? Ele pensou que podia comprar o poder de Deus com o seu dinheiro. Lembram-se disso? E Pedro repreendeu de uma maneira bem direta. E ele ficou muito irritado, bastante irritado. E Simão, o mago, vinha de Samaria. E ele tinha uma carga de sabedoria babilônica em si. E se analisarmos a história, como veremos no futuro, provavelmente ele foi o pai do gnosticismo. E o gnosticismo, em outras palavras, é uma filosofia que torna Jesus Cristo menos do que ele é, para que nós possamos nos tornar mais do que somos. E o gnosticismo era o espinho na carne do cristianismo primitivo. E o gnosticismo é um fator dominante hoje em dia, como veremos nas próximas conferências. A cruz de Cristo foi o divisor da história. E lançou a verdade por terra e prosperou. Daniel 8:12. Viria um poder que destruiria o porta-voz do Evangelho. A salvação só por meio de Cristo foi substituída pelas exigências da igreja. Foi isso que aconteceu. E a própria igreja se pôs como mediadora entre o homem e Deus. Em vez de ir diretamente a Cristo, você passava agora pela igreja. Um dia muito triste. Deus tinha dado uma lei, mas o homem teve o atrevimento de mudar a lei de Deus para satisfazer as suas necessidades. Portanto, nas igrejas, temos São Pedro, ou será que era Júpiter? Bem, na verdade é que ele veio diretamente do templo de Júpiter. E Maria se converteu em uma mediatrix, uma mediadora. E a igreja ensina que ninguém pode ser salvo a não ser pelos méritos de Maria. Isso é muito estranho. Essas doutrinas chegaram e elas eram uma mistura entre o cristianismo e o paganismo. A Bíblia claramente declara, debaixo dos céus nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos, exceto pelo nome de Jesus Cristo. Não há outro nome. Assim que todos os outros mediadores que ingressaram na igreja, como os pagãos tinham muitos deuses, eles desenvolveram muitos santos. E então você poderia, se você tivesse algum problema na vida e não tivesse méritos suficientes, salvação por obras, então para poder entrar no céu, você podia receber um empréstimo dos méritos excessivos daqueles que haviam morrido antes. Essa é uma doutrina da igreja da Idade Média. Essa é uma doutrina ainda respeitada. Posso, por assim dizer, tomar emprestado uma grande porção de mérito dos santos que morreram antes de mim, para aumentar a reserva dos meus próprios méritos.
Será que isso é bíblico? Ou será que temos que nos apresentar individualmente diante de Deus no juízo, dando conta do que fizemos na carne? Sim ou não? Sim, é claro. É por isso que criaram todos esses santos. E como consequência, os santos se tornaram especialistas. E essa especialização é a mesma que vem do paganismo. Um Deus se especializar em cuidar de uma coisa, por exemplo, de uma viagem. Outro Deus está especializado em cuidar de necessidades financeiras. Então, havia vários deuses. E é por isso que hoje em dia, se alguém quer viajar, é bom ter São Cristóvão consigo, porque quem sabe, talvez ele possa ajudá-lo. Então, essa é uma igreja de concessões. Mas com Jesus Cristo não pode haver nenhum tipo de concessão. Ou ele é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, ou ele não é. E essa é uma decisão que temos que tomar.